O crescimento espiritual cristão é uma jornada de constante transformação, que nos molda e nos aperfeiçoa para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Deus não está interessado apenas em nos tornar felizes momentaneamente, mas em nos transformar. C.S. Lewis. A solidão pode ser uma experiência angustiante. Todos nós já enfrentamos momentos em que, mesmo cercados por pessoas, sentimos um vazio profundo e uma desconexão inexplicável. No entanto, esses momentos de isolamento, na verdade, fazem parte de um plano maior. Na perspectiva cristã, a solidão muitas vezes é um chamado para nos voltarmos inteiramente a Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. O Salmo 27:10 nos lembra: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. É uma promessa de que Deus nunca nos deixará sozinhos, mesmo quando todos ao nosso redor parecem se afastar. Nesses períodos, Ele se revela como nosso maior conforto e refúgio. A solidão, que pode parecer um fardo, transforma-se em uma oportunidade para estarmos a sós com Deus, para ouvir sua voz mais claramente e para nos aprofundarmos na comunhão com Ele. Considere a experiência de Jesus no deserto, conforme narrado em Mateus 4:1-2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, o próprio Filho de Deus, experimentou a solidão e a privação no deserto. Mas esse tempo de isolamento não foi em vão. Foi uma fase crucial de preparação e fortalecimento espiritual antes de iniciar seu ministério público. Jesus emergiu daquele período mais firme e inabalável, pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir. Assim como Jesus no deserto, nossos momentos de solidão e isolamento também são oportunidades de crescimento. Deus nos usa para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores, é o megafone para despertar um mundo surdo. Quando as distrações ao nosso redor são silenciadas e tudo o que resta é o som da nossa própria respiração, somos convidados a ouvir a voz de Deus que ecoa dentro de nós, revelando verdades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Esses períodos de isolamento são, portanto, oportunidades para buscar intimidade com o Senhor. Nossas orações tornam-se mais sinceras, nossa escuta mais atenta, e nossas almas mais abertas para receber dele aquilo que precisamos, mesmo que ainda não compreendamos plenamente. Quando compreendemos que a solidão é um espaço criado para nossa transformação, ela deixa de ser um fardo a ser evitado e passa a ser uma dádiva a ser abraçada. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos permite atravessar o deserto para que, ao final, possamos estar mais preparados, mais íntegros e mais fortes para a jornada que Ele nos chama a trilhar. O crescimento espiritual é um processo que exige paciência e perseverança. É a transformação de sua mente, seu coração e suas atitudes para tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Não acontece da noite para o dia, e sim por meio de uma caminhada constante, na qual Deus nos convida a abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento para abraçar uma nova identidade em Cristo. Em Romanos 12:2, lemos: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa passagem nos desafia a não aceitarmos os moldes do mundo, mas a permitirmos que Deus transforme nossa forma de ver e viver a vida. O termo renovação da mente aponta para um processo contínuo e intencional de mudança, onde nossa maneira de pensar se alinha aos valores do reino de Deus. Isso significa que a transformação espiritual acontece de dentro para fora. À medida que nossas mentes são renovadas, nossas ações e atitudes também se transformam. Um dos principais meios que Deus utiliza para nos transformar é por meio das provações. Tiago 1:2-4 nos encoraja a enxergar as dificuldades com uma nova perspectiva. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações que você enfrenta hoje não são meras circunstâncias adversas, mas oportunidades divinas para desenvolver virtudes como paciência, fé e humildade. Quando você passa por desafios, Deus trabalha em seu caráter, te moldando para ser mais forte e resiliente. Assim como o ouro é purificado no fogo, você é lapidado nos momentos de provação.
Sua confiança em Deus é aprofundada e aprendendo a depender totalmente dele, percebendo que sua graça é suficiente para suprir todas as suas necessidades. C.S. Lewis oferece uma reflexão poderosa sobre esse processo. A verdadeira transformação não acontece quando olhamos para nós mesmos, mas quando olhamos para Cristo e permitimos que Ele transforme nossas fraquezas em força. É ao tentarmos viver os valores cristãos, percebendo nossas falhas, que nos voltamos para a graça transformadora de Deus. Cada fraqueza revelada é uma oportunidade para que Ele a preencha com sua força, nos ensinando que não podemos crescer sozinhos. Na prática, essa transformação acontece quando permanecemos conectados a Cristo. Jesus nos ensina em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estar conectado a Cristo é a chave para a verdadeira transformação. À medida que permanecemos nele por meio da oração, leitura da palavra e obediência, ele nos transforma, e nossos frutos refletem seu caráter em nós. Por isso, o crescimento espiritual é simultaneamente um desenvolvimento pessoal. Quando Deus renova seu coração e mente, suas ações mudam, tornando-o mais paciente, amoroso e sábio. As áreas que antes eram marcadas por medo, impaciência e egoísmo, começam a florescer com compaixão, paciência e altruísmo. A transformação divina se manifesta na forma como você lida com as pessoas ao seu redor, na maneira como enfrenta as adversidades e na disposição para servir ao próximo. Entender que o crescimento espiritual não é apenas sobre adquirir conhecimento ou realizar boas obras, mas sim sobre permitir que Deus nos transforme completamente, nos liberta das expectativas deste mundo e nos posiciona para viver plenamente de acordo com os planos de Deus. No percurso do crescimento espiritual, somos frequentemente levados a momentos de fraqueza e incerteza. Quando nos sentimos sobrecarregados por desafios e por nossas próprias limitações, é fácil esquecer que não estamos sozinhos. A verdade é que Deus não apenas nos molda e transforma, mas também nos oferece apoio emocional em cada etapa dessa jornada. Sua presença é um abrigo seguro, um lugar de descanso onde podemos encontrar consolo, força e renovação. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa afirmação nos relembra que, mesmo em meio às mais intensas tempestades, Ele está conosco, sendo o nosso amparo. O Senhor se faz presente nos momentos mais difíceis, oferecendo seu ombro para que possamos descansar, sua palavra para que possamos nos fortalecer, e seu Espírito para nos confortar. Nos tempos de crise, muitas vezes nos sentimos tentados a carregar sozinhos o peso das preocupações. Podemos até pensar que precisamos resolver tudo por conta própria. No entanto, Filipenses 4:6-7 nos orienta a buscar a paz de Deus, entregando nossas preocupações a Ele. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a oração é um meio poderoso de alívio emocional. Quando trazemos diante de Deus nossos medos e ansiedades, Ele nos oferece em troca uma paz que vai além do entendimento humano. É uma paz que acalma nossa mente e fortalece nosso coração. Às vezes, tudo o que precisamos é nos colocar diante de Deus em oração sincera, derramando diante dele cada pensamento e sentimento, permitindo que ele tome o controle de nossas inquietações. C.S. Lewis, ao refletir sobre o apoio emocional de Deus, disse: quando nos aproximamos de Deus, começamos a perceber que tudo o que temos para oferecer é nossa fraqueza, e Deus responde com sua força. Deus não nos rejeita por sermos fracos ou por falharmos em lidar com nossos sentimentos. Pelo contrário, Ele nos convida a trazer nossas fraquezas para Ele, para que possamos experimentar sua força e seu consolo. É nas áreas em que somos mais vulneráveis que Ele deseja se mostrar forte. Deus deseja que você entregue seus sentimentos a Ele, por mais bagunçados ou confusos que estejam. Você precisa se abrir com todo o seu coração em oração. Conte tudo, seja sincero, fale tudo a Deus. Em troca, Ele nos oferece apoio emocional, a paz que aquieta nossa mente, e a esperança que renova nosso espírito. Sabe aquele momento em que o mundo está desabando embaixo da nossa cabeça? Mesmo querendo desistir de tudo, algo nos obriga a levantar e continuar.
Uma força inexplicável surge e mesmo em meio à dor, continuamos ainda que ao redor parece desabar. Essa força, invisível, é Deus agindo em nossa vida. Por isso, nos momentos de solidão ou aflição, lembre-se de que Deus está presente. Quando entregamos a Ele nossas ansiedades e permitimos que Ele nos apoie emocionalmente, estamos convidando sua paz a reinar sobre nossos corações e mentes. Estamos permitindo que Ele transforme nossas fraquezas em força, e que sua presença se faça real e tangível em cada aspecto de nossa vida. E lembre-se que a jornada de crescimento espiritual é marcada por diferentes fases. A solidão que nos aproxima de Deus, a transformação que molda nosso caráter e o apoio emocional que sustenta nossos corações. Cada uma dessas etapas desempenha um papel essencial no plano divino para nossa vida, nos tornando mais fortes e mais próximos daquilo que Ele nos chamou para ser. A solidão e o isolamento, muitas vezes vistos como momentos sombrios e difíceis, revelam-se oportunidades para nos conectarmos com Deus em um nível mais profundo. Assim como Jesus foi levado ao deserto para ser preparado para sua missão, também somos chamados a passar por nossos desertos pessoais, confiando que Deus está nos preparando para algo maior. À medida que somos transformados por meio das provações, percebemos que o crescimento espiritual não é apenas sobre superar desafios, mas sobre sermos moldados segundo a imagem de Cristo. Ele nos convida a deixar para trás velhos padrões negativos, a renovar nossa mente com pensamentos positivos e a nos revestirmos de um novo caráter, refletindo sua verdade em cada ação e pensamento. Por fim, a cada provação, nossa fé é fortalecida e nosso espírito, amadurecido. Neste momento, convido você a refletir. Onde você está em sua jornada espiritual? Talvez você se encontre em um período de solidão e questionamento, ou talvez esteja atravessando um momento de transformação intensa. Talvez você precise do apoio emocional de Deus para enfrentar uma situação difícil. Independentemente de onde você esteja, lembre-se de que Deus está ao seu lado, guiando, transformando e sustentando cada passo. Agora, feche os olhos e faça essa oração junto comigo. Senhor, ajuda-me a ver a Tua mão guiando-me em cada etapa da minha vida. Nos momentos de solidão, que eu possa encontrar em Ti meu refúgio e força. Nos desafios, molda-me e transforma-me segundo a Tua vontade. E quando eu me sentir fraco e sobrecarregado, seja o meu consolo e o meu apoio emocional. Que eu nunca esqueça que Tu estás sempre presente, cuidando de mim e me preparando para aquilo que Tens reservado. Amém. Que você continue crescendo em Deus, sabendo que Ele está sempre presente, como um Pai amoroso que acolhe, como um oleiro que molda, e como um consolador que sustenta. Ele é fiel para nos guiar pela solidão, nos transformar no fogo das provações e nos sustentar com sua graça em cada momento. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.